No primeiro dia da semana, foram muito cedo ao sepulcro, levando os aromas que tinham preparado. Encontraram revolvida a pedra do sepulcro. Entrando, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, estando consternadas por isso, eis que apareceram junto delas 2 homens com vestidos resplandecentes. Estando elas medrosas e com os olhos no chão, disseram-lhes: Por que buscais entre os mortos o que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos do que ele vos disse quando estava na Galileia. Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado, ressuscite ao 3º dia. Então lembraram-se das suas palavras. Tendo voltado do sepulcro, contaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros. As que referiam aos apóstolos essas coisas eram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas estas palavras pareciam-lhes como que um delírio, e não lhes deram crédito. Todavia Pedro, levantando-se, correu ao sepulcro. Inclinando-se, viu só os lençóis por terra, e retirou-se, admirando consigo mesmo o que sucedera. No mesmo dia, caminhavam 2 deles para uma aldeia chamada Emaús, que estava à distância de Jerusalém 60 estádios. Iam falando um com o outro sobre tudo o que se tinha passado. Sucedeu que, quando eles iam conversando e discorrendo entre si, aproximou-se deles o próprio Jesus e caminhou com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que fechados, de modo que não o reconheceram. Ele disse-lhes: Que conversas são essas que ides tendo pelo caminho? Por que estáis tristes? Respondeu um deles, chamado Cleofas: Só tu és forasteiro em Jerusalém e não sabes o que ali se tem passado estes dias? Ele disse-lhes: Que é? Responderam: Sobre Jesus Nazareno, que foi um profeta, poderoso em obras e em palavras diante de Deus e de todo o povo, e de que maneira os nossos príncipes dos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que ele fosse o que havia de resgatar Israel. Depois de tudo isto, é já hoje o 3º dia depois que estas coisas sucederam. É bem verdade que algumas mulheres das que estavam entre nós nos sobressaltaram, porque ao amanhecer foram ao sepulcro e, não tendo encontrado o seu corpo, voltaram dizendo que tinham tido uma aparição de anjos, os quais disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam que era assim como as mulheres tinham dito, mas não o encontraram. Então Jesus disse-lhes: Ó estultos e tardos do coração, para crer tudo o que anunciaram os profetas. Porventura, não era necessário que o Cristo sofresse tais coisas para entrar na sua glória? Em seguida, começando por Moisés e discorrendo por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se encontrava dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde caminhavam. Jesus fingiu que ia para mais longe. Mas eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque faz-se tarde e o dia declina. Entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão, o benzeu, partiu e lhes deu. Abriram-se seus olhos e reconheceram-no, mas ele desapareceu. Disseram então um para o outro: Não é verdade que nós sentíamos abrasar-se-nos o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantando-se na mesma hora, voltaram para Jerusalém. Encontraram juntos os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: Na verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles contaram também o que lhes tinha acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir o pão.
Enquanto falavam nisto, apresentou-se Jesus no meio deles e disse-lhes: A paz seja convosco. Mas eles, turbados e espantados, julgavam ver algum espírito. E Jesus disse-lhes: Por que estáis turbados, e que pensamentos são esses que vos sobem aos corações? Olhai para as minhas mãos e pés, porque sou eu mesmo. Apalpai e vede, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vós vedes que eu tenho. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas, não crendo eles ainda, e estando fora de si com a alegria que sentiam, perguntou-lhes: Tendes aqui alguma coisa que se coma? Eles apresentaram-lhe uma posta de peixe assado e um favo de mel. Tendo-os tomado, comeu-os à vista deles. Depois disse-lhes: Isto é o que eu vos dizia quando ainda estava convosco, que era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse-lhes: Assim está escrito, e assim era necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome se pregasse a penitência e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois as testemunhas destas coisas. Eu vou mandar sobre vós o que meu Pai prometeu. Entretanto, permanecei na cidade, até que sejais revestidos da virtude do alto. Depois levou-os até cerca de Betânia, e, levantando as suas mãos, os abençoou. Enquanto os abençoava, separou-se deles e elevava-se ao céu. Eles, depois de se haverem prostrado diante dele, voltaram para Jerusalém com grande júbilo e estavam continuamente no templo louvando a Deus.